Bom dia, pessoal, tudo bom? Vocês me ouvem bem? Sim? Então, bora lá, gente. Bom dia para todo mundo. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o cliente no centro. A gente quer trazer um pouco para vocês como que a obsessão pelo cliente, ela se traduz em estratégias de negócio, estratégia de produtos. Então, ali, no dia a dia de vocês, quando vocês estão pegando o feedback do cliente, ouvindo o que ele está trazendo, como vocês montam a estratégia em cima disso. Então, vamos lá. Para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Marina Reigado, sou líder de produtos e das jornadas de engajamento aqui de investimentos do Itaú. Aquele ali é o Jonathan Herculano. Ele também é líder de produto e líder das jornadas de assessoria de investimentos do Itaú. E ali a Gisele Jimenez, ela é líder de experiência e design também das jornadas de investimento do Itaú. Como vocês podem ver, a gente está com umas camisas verdes cintilantes aqui. O pessoal que está com essas camisas também são aqui de investimentos do Itaú. Então fiquem à vontade, se vocês quiserem conversar com alguém, tá todo mundo ali atrás. Mas vamos ao que interessa, gente. Acho que vou começar com uma pergunta para vocês. Levanta a mão. Quem aqui tá vendo essa palestra, mas já tá pensando em qual palestra você vai depois, o que mais tem para fazer? Nossa, um monte de gente, quase todo mundo. Vocês são uma plateia fácil, vocês ajudaram aqui com essa resposta. Vamos lá, mais uma pergunta. Levanta a mão quem está em algum grupo de order para conseguir trazer ali todas as palestras que você perdeu. Então, está se dividindo com os amigos e cada um ouvindo uma palestra e depois contando um para o outro o que aconteceu. Bastante gente também, né? E, gente, eu entendo vocês, que assim, tá rolando uma palestra do TikTok, que falaram que é super legal, tá rolando palestra de estratégia de comunicação, então, assim, não dá pra perder, né? A gente quer ver tudo. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso que vocês estão sentindo tem nome. Chama Fear of Missing Out, que é aquele medo de você ficar de fora, de você perder alguma coisa, de você não estar aproveitando tudo que você podia aproveitar. Isso é super comum, tá? Gera uma ansiedade, assim, do que eu tô perdendo. E a gente até tem um apelido, né, que é FOMO, ao invés de Fear of Missing Out, que é um nome gigante. A gente fala assim, eu tô com fome, eu tô com uma sensação que eu vou ficar de fora. Só que isso não acontece só, assim, no Web Summit, que é um evento mais raro. Isso acontece com a gente o tempo inteiro na nossa vida. Vira e mexe, a gente tá achando assim, eu tô ficando de fora disso, eu não tô pegando aquilo. Isso também acontece nos investimentos. Então, quem aqui nunca pensou, será que minha carteira tá rendendo o máximo que podia render? Será que minha alocação, né? Será que eu estou investindo são os ativos certos ou será que eu tinha que estar investindo em outras coisas e eu estou deixando o dinheiro de lado? A gente, aqui no Itaú, a gente conversa bastante com os clientes e a gente começou a perceber, faz um tempo já, que os clientes traziam muito essa dor pra gente. A dor do FOMO, de não saber se eles estão deixando alguma coisa de lado. Então, vamos lá. Aqui tem alguns dos insights que a gente tirou em conversas constantes com os clientes. Então, a primeira coisa será que eu estou com os melhores investimentos na carteira? Isso acontece ainda mais no mundo de hoje em dia, porque a gente está ali em redes sociais, a gente conversa com os amigos, todo mundo contando ali, eu mandei super bem nesse investimento, eu ganhei dinheiro aqui, eu ganhei dinheiro ali. E aí fica a dúvida, né? Será que eu estou ganhando o dinheiro que eu deveria ganhar? Então, essa é a primeira coisa que gera FOMO. A segunda ninguém fala comigo quando minha carteira vai mal. Então, para vender produto, muitas vezes me ligam. Mas se não estão me ligando, será que está tudo bem ou será que não está tudo bem com a minha carteira e eu devia estar investindo em outra coisa? Outra coisa, eu fico com o pé atrás sempre que recebo uma recomendação. Será que estão me recomendando isso porque é genuinamente bom para mim? Ou será que estão recomendando isso porque talvez seja bom para o Itaú ou para quem está recomendando? Isso era uma outra coisa que a gente ouvia bastante dos clientes. Desculpa, faltou um. Os melhores produtos não estão disponíveis para mim. Então, será que eu, com o dinheiro que eu tenho, estou podendo investir nas mesmas coisas que a pessoa que tem muito mais dinheiro que eu? Ou será que meus produtos estão limitados? E, por último, não tenho ajuda para investir e não sei se estou fazendo a escolha certa. Então, na hora de investir, o cliente ele ficava super preocupado se era aquilo que ele tinha que investir ou não. E ele não tinha para quem preocupar, porque tudo isso volta para o problema de confiança. Ele não estava confiando na recomendação que o Itaú dava para ele. E quando o cliente ele fala alguma coisa pra gente, ele começa a agir diferente também. Se ele está pensando uma coisa, ele muda as atitudes dele. E isso se refletiu nas nossas métricas de negócio. Então, o que a gente começou a perceber? Redução de captação e receita, perda de market share, principalmente ali para nova concorrência, evasão de clientes e principalmente redução na satisfação. Então, nossas métricas de satisfação, como NPS, Likert, que é aquela métrica que você põe embaixo de cada jornada, perguntando se o cliente gostou ou não da jornada, estavam caindo. E a gente percebeu que, reflexo do que os clientes estão falando. E aí, a gente teve ali uma estratégia para resolver isso que o John vai contar para vocês.
Bom dia, gente. Beleza? Muito bom ver todos vocês aqui. Acho que a Marina mostrou bastante do contexto que a gente partiu. E acho que o ponto é, e aí, a gente fica parado ou a gente reage? E aqui o que a gente quer compartilhar com vocês é essa obsessão que a gente tem com o cliente, como é que ela funciona na prática, como é que a gente reagiu. Primeiro ponto, o FOMO, muitas vezes que nós somos de área de produtos, enfim, fintechs e tudo, a gente fica com FOMO do concorrente, não é verdade? A gente fala, aquele concorrente lançou aquela funcionalidade, eu deveria ter também. Aquele outro concorrente tem um negócio mais legal, eu deveria ter também. A gente, ao invés de ficar com FOMO, né, na verdade, focar na dor do cliente, a gente foca na dor do concorrente ou da minha dor de não ter aquela funcionalidade. Então, o primeiro ponto que a gente inverteu as coisas aqui é, vamos parar de olhar o FOMO do concorrente e, de fato, focar no cliente e a estratégia partir a partir disso. Então, o que vocês estão vendo aí é isso. Antes da gente fazer qualquer processo de discovery, de delivery, a gente define a estratégia com base nas dores do cliente, em ouvir o cliente. E como é que, na prática, isso destrincha, né, para os times? Acho que esse framework aqui, muitos de vocês já devem conhecer bastante, mas acho que o ponto aqui é, esse processo ele tem que ser contínuo. Né? Não adianta eu definir uma estratégia e entender que aquela é a bala de prata e aquilo vai resolver tudo. A estratégia tem que ser definida a partir do ponto de vista do cliente. Mas todo o processo de discovery e até o delivery, ele tem que ser algo cíclico, onde eu meço de fato, mensuro se tem valor para o cliente aquilo que eu estou sugerindo, que eu estou propondo, a hipótese que eu estou gerando, para aí sim validar e ver se novamente eu não tenho que redefinir as minhas estratégias. Então acho que a dica que eu dou aqui, né, poxa, vamos focar no cliente de verdade, não focar, né, em FOMOs de outras coisas, tá bom? E acho que um ponto importante... Beleza, vocês estão mostrando isso, mas como é que isso de fato mudou a estratégia do Itaú? Como é que isso mudou de fato a estratégia de investimentos? Então, se vocês forem lembrar as dores que a Marina mencionou, cada dor daquela é representada por uma hipótese de solução que está aqui dentro desse triângulo. Então, o que a gente fez? Poxa, o cliente não tinha confiança, de fato, se aquilo que ele estava aplicando era o melhor para ele. Ele precisava de ajuda. Então, a gente estruturou toda uma área comercial, uma assessoria humana, um atendimento humano, muito mais especializado e mais do que isso. Esse atendimento humano, ele só recebe uma remuneração se a carteira do cliente está melhor. Então, se a carteira do cliente for ruim ou rentabilizar negativamente, ele não recebe aquilo que ele deveria receber. Então, o foco é no cliente. Toda a nossa parte de comunicação e conteúdo, ao invés de estar focado em vender produto, está focado em transmitir mais confiança para o cliente. A nossa oferta, que era uma dor muito grande dos clientes. Poxa, no Itaú não tem os produtos que eu queria investir, não tem os produtos que a concorrência tem. Hoje a gente não tem nenhum gap frente à concorrência, quanto também a oferta de produtos que a gente tem. A gente redefiniu toda a nossa estratégia e ecossistema digital, com jornadas, aplicativos, plataformas muito mais especializadas e muito mais, acho que personalizadas no cliente, de fato. E, por fim, a gente tem uma estrutura focada só no FOMO, só em transmitir para o cliente essa confiança de que ele está com o melhor produto na carteira dele, que é a área nossa de assessoria. E, obviamente, tudo isso baseado numa estrutura de dados, acho que muito robusta, né? E aí o ponto é, beleza, John, está muito intangível isso aí, está muito estratégico. Eu quero ver na prática como é que vocês fazem isso. Então, beleza, vamos lá falar na prática. Acho que tem alguns pontos importantes aqui. Como é que funciona o nosso dia a dia obcecado para o cliente? Opa, saio daqui, pronto. Pode tirar. Como é que funciona o nosso dia a dia obcecado no cliente? Primeiro, manter contato contínuo com os clientes. É o que a gente chama de discovery contínuos, que vocês devem conhecer. Mas no Itaú a gente faz um processo de weekly permanente com os clientes. E a partir dessas weeklies a gente descobre dores que eventualmente do ar-condicionado dos nossos escritórios ou das nossas casas agora a gente não descobriria. Então esse contato direto com o cliente e constante ele é mega importante. A partir disso identificamos dores. Será que a gente já tem alguma pesquisa, alguma coisa que de fato corrobora essa dor? O próximo passo é, será que essa dor é muito isolada ou ela é uma coisa mais abrangente para mais clientes? Então a gente tem todo um processo de laboratório com clientes, com vários clusters de clientes que estão disponíveis para a gente testar e perguntar e fazer um processo de research mais estruturado com eles. Depois disso, poxa, identificamos que é uma dor que realmente afeta vários clientes. Como é que a gente testa antes de desenvolver qualquer coisa? Então a gente usa plataformas tipo Maze e algumas outras plataformas que eu consigo testar a navegação, consigo testar a usabilidade na prática sem desenvolver, sem gastar nenhuma grana de código. E por fim, validado isso,
a gente vai sim para o processo mais de delivery, né? Onde a gente mensura, pô, como é que está o NPS, como é que está o funil, como é que está o engajamento, como é que está a receita. E esse ciclo ele não para, né? Então esse processo justamente de obsessão pelo cliente tem que ser algo permanente. Tá, John, legal, mas e aí? Me dá um case disso. Então eu vou mostrar um case agora que tem sido uma coisa bastante interessante que a gente tem aprendido ali no dia a dia. Acho que todo mundo aqui já fez algum exame médico, né, em algum momento. E talvez você tenha visto lá, poxa, o meu triglicérides, o meu colesterol está dentro daquilo que é adequado para mim ou não, né? E às vezes você teve que falar para o médico ali, poxa, o que eu preciso fazer para melhorar aqui a minha saúde? A gente partiu desse mercado análogo, mas justamente com a dor do cliente que achava que a saúde da carteira dele não estava boa, que é o FOMO. Pô, será que os meus investimentos estão bons para o meu perfil? Meu amigo falou que está aplicando numa coisa que está rendendo melhor. Como é que está rodando aqui no dia a dia? Então, o que a gente lançou aqui foi uma feature que a gente chama de diagnóstico da carteira. Poxa, se você cuida da saúde sua, física, por que não cuidar da saúde dos seus investimentos? Então, a gente parte da mesma premissa, onde eu dou uma nota para a carteira do cliente, baseado naquilo que ele tem. Óbvio que roda muita AI por trás disso, muitos algoritmos, para justamente traduzir de forma simples algo que é complexo. E eu simplesmente falo para o cliente, ó, você está bem ou não? Aqui está uma nota de 3.2, que teoricamente não é boa, né? Notas abaixo de 4 não são saudáveis, e notas a partir de 4, sim, são saudáveis. O ponto aqui é, eu ofereço só o diagnóstico? Pô, João, você está falando só que está ruim. Não, eu tenho que dar o remédio. Eu tenho que dar aquilo que cura, né, esse cliente eventualmente. Então, a partir dessa jornada, a gente sugere toda uma proposta dele realocar, tomar os remédios certos, para aí sim ter uma saúde mais coerente, né, da carteira dele, olhando todos os critérios que a gente olha hoje. E aí é interessante que, a partir disso, a gente tem conseguido respostas dos clientes baseado naquelas dores que justamente mostra se a gente está indo no caminho certo, obcecado pela dor do cliente ou não. E aí eu quero convidar a Gi agora justamente para mostrar um pouquinho, no final, o que a gente está ganhando ou o que o cliente está ganhando com isso também, tá bom? Bom dia, pessoal. Dá para ouvir bem? Dá. Bom, beleza. Então vamos falar de resultado, né? Quando a gente faz todo um processo de mudança, a gente tem que ver resultado dentro do business que a gente está, mas o cliente também tem que ver resultado. Então a gente fala sempre do ganha-ganha, né? A gente vai mostrar um pouco o que aconteceu aqui depois de toda essa mudança de posicionamento que a gente fez no nosso produto. Então, retenção de recurso, né? A gente começou a ver que os clientes começaram a deixar o dinheiro mais aqui dentro do Itaú, depois de todas essas mudanças. Então, a gente teve, no geral, 45% de retenção no volume de dinheiro que antes era mandado para outras casas. Esses clientes começaram a deixar o dinheiro aqui, começaram a investir nos produtos que a gente estava recomendando. Melhoria de funil, né? A gente que trabalha aqui em produto também, a gente adora olhar uma melhoria de funil, né? Quanto é que está melhorando aqui a minha conversão? A gente triplicou o funil aqui de contratação de produtos de investimentos. Então, quem trabalha com funil sabe que triplicar não é trivial também, né? A gente teve um ganho financeiro aqui para os clientes. Então, 100 milhões de reais foi o montante aqui que esses clientes, esse grupo de clientes que passou a manter o dinheiro aqui e começou a confiar no que a gente estava propondo, foi o montante que eles tiveram aqui de retorno, né? Então, a rentabilidade da carteira deles começou a melhorar. Se eles não tivessem confiado e não tivessem remanejado, ali, realocado o investimento, provavelmente esse dinheiro não teria sido ganho, né? Então, é muito legal quando a gente vê que, além de resultado para a empresa, a gente também está trazendo valor real ali para o cliente. E permanência aqui na zona de excelência do Likert, né? Então, o Likert é aquela escala, né, que vai do muito ruim ao muito bom, que a gente coloca sempre ao final das nossas jornadas aqui. E a gente viu que a maior parte delas ali transitava acima dos 75%. Então, são pessoas dizendo, essa jornada está boa ou está muito boa. Então, isso é o que a gente quer no final também, né? A gente quer que o cliente esteja satisfeito com aquilo que a gente está propondo no nosso produto. Muito bem. Aqui, gente, o nível de engajamento que a gente chegou, né? Então, quando a gente vê aqui a nossa nota nas lojas Android, a gente tinha uma nota aqui no passado de 2,97, não é uma nota boa, né? E quando a gente vê iOS, 3,7. E hoje, ambas estão no patamar aqui de 4,5, que é uma super nota. A gente sabe que o cliente que investe é um cliente mais
é um cliente mais exigente, né? É um cliente que não tem muito, assim, melindre de falar que ele não está gostando ali da experiência. Então, 4.5 é uma super conquista aqui que a gente também atingiu, né? Mostra esse engajamento ali com base em tudo que a gente fez. E, consequentemente, aqui, a gente aumentou muito os nossos clientes promotores. Então, a gente saiu lá atrás, né, de um NPS de 42 e a gente chegou num NPS de 71. Fechamos dezembro aqui com 71 em NPS. Então, vejam que essa subida da montanha não é algo a curto prazo também, né? Às vezes a gente faz uma mudança no produto e fala, pô, um mês depois, por que não disparou meu resultado? Isso foi ao longo de 5 anos, né? Então, é persistência. A gente vai falar um pouco de persistência já. E foi isso, né? Esse time foi muito persistente aqui, de ir aumentando consistentemente a satisfação do cliente. E hoje a gente já tá nesse patamar de 71. Muito bem, agora pessoal da foto aí, eu vi que tem algumas pessoas que estão aí tirando foto dos slides, preparem os celulares, que a gente trouxe aqui para vocês o mapa da mina. A gente quer dividir tudo o que a gente aprendeu, né, ao longo desses anos todos, e a gente quer passar a receita aqui para vocês. Então são 7 passos que a gente recomenda aqui fortemente que sejam seguidos, caso você queira implantar na sua empresa ou na sua equipe uma cultura aqui de verdadeiramente ser obcecado pelo cliente, tá? Então vamos lá. O passo 1, conecte-se com o seu cliente, né? Coloque aqui as sandálias da humildade e entenda o que ele está passando. Se possível, use o mesmo produto que ele está usando. Senta do lado, observa, né? Muitas vezes a gente não capta algo pelo que é dito. A gente capta algo pela observação, quando a gente vê o cliente usando. Então, conecte-se o máximo possível. Segundo passo, mensura como o teu cliente está usando o seu produto, né? Isso vai complementar essa observação que ela é mais qualitativa e você vai ter aqui uma observação quantitativa. Então, essas duas coisas juntas são muito poderosas, né, para serem seguidas. Então, saiba exatamente o que seu cliente está fazendo dentro do teu canal, como ele usa seu produto, em que momento ele tem fricção. Isso vai ajudar a trazer muitos insights para o time. Persista antes até achar uma solução que o seu cliente valide, né? Muitas vezes a gente acha que é a primeira solução que a gente vai apresentar e que vai ser validada. E a gente não funciona assim normalmente, né? Você faz uma, você faz duas, você faz 3, faz até 10 se for preciso. Mas você precisa que o cliente valide aquilo, né? A gente sempre fala para a gente se apaixonar pelo problema e não pela solução. Então, a nossa primeira solução, se ela for invalidada, a gente vai para outra, e vai para outra, e vai para outra se precisar, tá? Reconheça que errar faz parte do jogo. Ontem eu estava passeando aqui, assistindo algumas palestras, e eu ouvi muito sobre erro. Principalmente no cenário de inteligência artificial, que exige que a gente faça coisas cada vez mais rapidamente. A gente vai errar, não tem como. E que bom que a gente está errando, porque significa que a gente está fazendo alguma coisa, né? Só erra quem faz. Então, essa cultura de aceitar o erro e entender o erro como bom é fundamental para que a gente tenha velocidade de colocar o produto na mão do cliente e pivotar se for o caso. E fazer outra coisa completamente diferente se for o caso. Colete feedback frequentemente. A gente mostrou, né? O John passou ali toda a estrutura que a gente tem de research aqui dentro do Itaú. E muitas vezes alguém pode estar pensando, pô, mas eu não consigo, né, ter essa estrutura toda, eu trabalho num lugar menor. Não precisa disso tudo. Precisa simplesmente estar em contato com o cliente. Só garanta que semanalmente ou diariamente, se possível, você tem esse feedback, você está em contato com os clientes e você guarda essa informação, documenta essa informação onde quer que seja, né? Não precisa de ferramenta cara para isso, e garanta que isso circule dentro da organização, né? Não guardem as informações com uma equipe ou com uma pessoa, circule isso dentro da organização, que isso é muito valioso. Sexto ponto, crie uma cultura forte no time. E isso tem muito a ver com a cultura da liderança, né? No Itaú, a gente tem uma liderança muito engajada em uma cultura de servir ao cliente, né? Em ser obcecada por cliente. E isso a gente deixa muito claro para as equipes. Essa é a regra do jogo, é assim que a gente trabalha aqui.
deixe isso claro, verbalize, não ache que é óbvio, né? Deixe claro que a estratégia é ser focada em cliente, é ouvir o cliente. E por fim, gente, acho que essa talvez seja, não a pior notícia, mas recomece, porque não tem fim, tá? Esse jogo não tem fim, esse ciclo não tem fim. Então, uma vez que você descobriu o Product Market Fit aqui, você vai atrás de outro, né? Não é porque a gente chegou em 71 lá no NPS hoje que a gente fala, estamos ok, não precisamos fazer mais nada. A gente ainda tem uma frequência de contato diário, praticamente, nas nossas squads, com o cliente, e a gente está sempre buscando trazer inovação e trazer o que o cliente quer e responder às dores que ele tem, certo? Então, 7 passos aí, acho que a gente garante aqui no Itaú, se vocês seguirem aí, vocês chegam muito próximo aqui do sucesso ou ao sucesso em si. E aí eu queria convidar também, se alguém quiser conhecer um pouco mais do case que foi apresentado, ou então conhecer um pouco mais do Ion, a gente tem pessoas aqui, então essa camiseta verde, ela não é assim à toa, então é para vocês identificarem as pessoas do Ion que estão aqui. Temos alguns tablets aqui, então vocês podem conhecer as jornadas de assessoria, se quiserem, e também conversar um pouco com o time sobre como é que o Itaú faz produto digital aqui na área de investimentos. É isso, pessoal. Se conhecerem o Ion também, aqui o QR Code, quem quiser baixar, entrem lá e deixem seus feedbacks, né? Então, quando passarem por alguma jornada, deixem os feedbacks, porque é com ele que a gente trabalha. Então, é muito útil para a gente. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom evento para vocês.